Depois de ter feito a sua lista, pelo menos com 100 nomes, o mais importante é aprender como atualizá-la, e isto consiste em tirar e acrescentar nomes à dita lista. Também é importante aprender a contactar e convidar corretamente essas pessoas, como desenvolver profissionalmente o seu negócio por miúdo, assim como a forma correta de estruturar o plano de marketing, de maneira a que o nosso candidato se aperceba do amplo volume de negócio multinível. É importante que compreenda que antes de apresentar o plano de marketing, deve preparar o lugar da reunião muito cuidadosamente. Para esse efeito, sugiro-lhe que volte a ouvir o ponto Como ter uma reunião de sucesso que se desenvolveu na gravação número 1. Para desenvolver estes pontos, escolhemos uma conferência dos Srs. Costa. Convosco, os distribuidores diretos Diamante, Luís e Cristina Costa. Bom, vamos fazer um resumo da manhã. Durante o dia de ontem e toda a manhã de hoje, estivemos a falar de uma parte muito importante deste negócio, que é a atitude. Os compromissos que se têm de ter para ter sucesso. Não só neste negócio, mas em qualquer atividade que realizemos. Ou seja, temos que notar que em qualquer atividade empresarial, em qualquer atividade planificada em que se queira ter sucesso, tem de haver objetivos concretos. Objetivos lúcidos. Tem que haver uma recompensa que se queira obter, obviamente. Tem de haver metas e tem de haver, ao redor disso, compromissos concretos. Que tenhamos esses compromissos todos, que tenhamos esses sonhos, que tenhamos todas essas metas lúcidas, é a parte mais importante. Sem isso, não podemos avançar. Sem isso, não podemos ir a nenhum lado. Sem essa lucidez de ideias do que queremos conseguir fazer com o que estamos a fazer. Sem isso, somos um barco à deriva. E além disso, tem de haver uma combinação. Ter as metas, objetivos e compromissos lúcidos combinados com a segurança e a certeza de que nós valemos muito e de que nós merecemos conseguir todas estas coisas, as quais sonhamos. Merecemos alcançar as metas que temos. Temos que ter a certeza de que valemos isso. Valemos isso e muito mais. Que estamos feitos para isso e para muito mais. Uma vez que isto se combine, podemos passar à outra etapa, que é o plano de ação. Temos de ter um plano de ação concreto, porque não nos vale de nada ter ideias claras, ter metas, ter objetivos, saber que valemos muito e estar em casa sentados, sem fazer nada. Temos que ter um plano de ação muito desenhado. Temos que ter um plano de ação muito concreto. E nós viemos aqui para vos falar um pouco desse plano de ação. De um plano de ação concreto a desenhar para, obviamente, poder chegar a essas metas e, eventualmente, chegar a desfrutar das suas recompensas. Chegar a desfrutar desses sonhos, que são a razão pela qual fazemos um negócio, não é verdade? Então, no plano de ação, a desenhar, temos de ter em conta várias coisas. Temos que definir qual é o objetivo daquilo que nós estamos a fazer, ou seja, o objetivo deste negócio. E o objetivo deste negócio não é mais do que movimentar produtos. Em que sentido tem o nosso plano de ação de estar desenhado? No sentido de movimentar produtos. Então, quando falamos de movimentar produtos, temos que ter em conta uma coisa. Que nós temos um negócio grossista e um negócio retalhista. Vocês vão ter clientes grossistas e retalhistas. O vosso grupo de distribuição são os vossos clientes grossistas. O vosso grupo de pessoas que dizem que não se interessam pelo negócio, mas que vos compram os produtos, são, então, os vossos clientes retalhistas. Então, nós dizemos sempre que preferimos ter um cliente grossista a um retalhista. Mas isso não quer dizer que seja mais importante o negócio grossista que o retalhista. Nada disso. Isso quer dizer que a lógica dos negócios nos diz que fazer um cliente grossista tem um potencial muito maior do que fazer um cliente retalhista. É pelo potencial que temos de pensar. Fazendo um cliente retalhista, o que é que acontece? Tens aí um volume limitado, não é verdade? Porquê? Quanto é que pode movimentar esse cliente retalhista? 10, 15, 20, 25, 30 escudos todos os meses? Isso fica aí. Se quisermos movimentar mais, temos que procurar outro cliente retalhista. E assim sucessivamente. Se só fizermos isso, obviamente chega a um ponto em que sobe o volume de produtos que se quer movimentar na organização. E decresce o nosso tempo. Porquê? Porque, fisicamente, somos nós que temos de nos ocupar de tudo isso. Mas, se nós fizermos desse cliente o grossista, o que é que acontece? Que o potencial aumenta. Porquê? Porque ajudaremos esse cliente a eventualmente dilatar a sua rede. A princípio, o lucro que obtemos desse cliente grossista
é menor do que se fosse retalhista, porque não obtemos nenhum lucro a 30%. E o volume que se movimenta é o mesmo que movimentaria como retalhista, porque movimenta para ele. Uma vez que a rede começa a dilatar-se, o potencial torna-se ilimitado e aumenta mais e mais e mais. E podemos então ter um cliente grossista que fatura geralmente 10, 15, 20 mil contos todos os meses, com os respectivos lucros que vêm depois do plano de marketing da Amway, não é verdade? Então, a lógica dos negócios diz-nos que, primeiro, vamos tentar fazer um cliente grossista, mas não nos podemos esquecer que o objetivo é movimentar produtos e que esses clientes grossistas têm que ter cada um movimento retalhista, senão não há dinheiro. E por isso, vos falamos dessa combinação, da combinação do grossista e do retalhista. Falamos-vos de como estabelecer esse balanço dentro do vosso negócio, para que ele possa ser rentável, para que o vosso negócio possa ser seguro ao mesmo tempo. Desenvolver rentabilidade e segurança, balancear o vosso negócio grossista com o retalhista, é a maneira própria, é a maneira correta de desenvolver uma distribuição dessas características. Então, nós no nosso negócio dividimos essas atividades. Porquê? A Cristina dedica-se ao negócio retalhista e à parte administrativa do grossista. Eu dedico-me a dar o plano. A minha parte é insistir a dar o plano e continuar sempre a dar o plano. E eu vou tirando tudo para ela e ela depois lá se arranja. Eu nem quero saber o que é que acontece. Então, vou deixar que a Cristina vos fale de como ela faz esta parte, como ela coordena essa parte essencial. Porque de pouco servirá que eu dê o plano se depois daí morrer tudo e não se movimentar nenhum produto através dessa rede. Isso então não serve para nada. Porque não há movimento de produtos. Isso é, movimento de pessoas, mas pessoas que movimentem produtos. Porque só por movimentar pessoas não te pagam, não é verdade? Quando é que nós recebemos um cheque por ter 1000 patrocinados? Nunca. Mas quando há 1000 patrocinados que movimentam produtos, então certamente vem um cheque. Então, vou deixá-los com a Cristina. Ouçam-no bem, porque tem muito conhecimento e desenvolveu um trabalho extraordinário com toda a rede de Espanha. Então, eu deixo-vos com a engenheira. Como já vos tinha dito, o Luís e eu, dentro do nosso negócio, partilhamos muito as tarefas, mas eu vou contar-vos rapidamente e explicar-vos quais são as bases do negócio, do meu ponto de vista, claro. Eu sei que, em muitos casos, vocês não são casais, que são solteiros ou estão a fazer um negócio sem o apoio do vosso par, seja ele homem ou mulher. Talvez pensem que esta minha conversa não é para vocês, que é muito difícil identificarem-se com ela, mas seja como for, o que é importante de facto é que façam o negócio e que saibam, acima de tudo, fazer as duas partes. Por isso, prestem muita atenção e tomem nota, porque eu acho que é muito importante voltar às bases. Eu acho que o mais importante e o fundamental do negócio é a partir do momento em que tu te patrocinas. A partir daí deverias então chegar à tua casa e deitar fora todos os produtos negativos. Sim, porque o primeiro compromisso a fazer é o compromisso de consumir 100% todos os produtos que nós temos na Amway. Na tua casa, atenção, na tua casa não deve haver nenhum produto da concorrência. Isso quer dizer simplesmente que hoje em dia, em produtos de consumo, não deveria haver nada, rigorosamente nada, que não fosse da Amway. Porque nós aqui hoje já temos tudo. Muitas pessoas podem dizer que falta isto, que não temos aquilo, mas eu vou dar-vos alguns exemplos. Se, por exemplo, tens um bebê, deves dar-lhe banho com o gel de glicerina e mel. Os homens, por exemplo, podem utilizar a cosmética da Artistry. Sim, porque os homens também se preocupam com estas coisas, também têm rugas, é verdade, não é? Claro que nós queremos que os nossos maridos e os nossos homens estejam jovens como nós e que se tratem muito bem. É por isso que eu digo que para tudo isso devem usar os cremes da Amway. Ainda por cima vão fazer-se volume de pontos. E depois, claro, ficam muito mais bonitos e muito mais atraentes. Outro exemplo é este. Se tens, por exemplo, lava-louça, utiliza o SA8 em pó. É um conselho que eu dou. E assim há um sem fim, um número de coisas que nunca mais acaba, que tu podes substituir. Toma a decisão de não consumir nada, rigorosamente nada, quando fores ao supermercado e naquelas 2 ou 3 estantes de produtos de drogaria, de perfumaria, etc. Nem sequer pensar em passar por aí. É, afinal de contas, o primeiro compromisso que tu tens que fazer. E o importante disto é que se duplica. Depois, há também que ter em conta que, se tudo isto acontecer assim, as coisas correm muito bem.
Quando te patrocinas e fazes isto, já estás a ter um certo compromisso com o negócio e aos teus novos patrocinados podes propor o mesmo negócio. Se eles forem, por exemplo, à tua casa e virem que realmente tu estás comprometida com o negócio e não virem nada de negativo em nenhuma parte da tua casa, então eles irão fazer o mesmo, claro. Já imaginaste, por exemplo, chegar à casa do teu patrocinador e ver produtos da concorrência? Claro que era um impacto muito grande. Claro que não iria resultar. Estás a falar de um negócio que é o melhor negócio do mundo, que tem os melhores produtos, com, enfim, a melhor qualidade, ao melhor preço, e depois chegam à tua casa e veem qualquer coisa que não seja do negócio. Possivelmente irás perder um futuro distribuidor ou um futuro cliente, porque vão pensar que tu não estás comprometido e que estás a enganá-los, claro. Acho que está tudo de acordo comigo. Tens então que dizer que não tinhas dinheiro, por exemplo, ou que acabaste de o comprar. Ou seja, é um investimento no teu próprio negócio fazer isto. Se levas mais de 30 dias no negócio, não podes permitir-te, a ti próprio, o luxo de ter algum produto da concorrência. Tu não podes sentir-te fiel a este negócio se estiveres a utilizar algum produto que seja da concorrência e, portanto, que não seja da Amway. Então, este é o primeiro passo que tu tens que dar dentro do negócio. Eu sei que há por aí muitas pessoas que são novas. Parece que estou a falar para eles. É sobretudo para eles que eu falo. Mas o momento culminante do teu negócio não é quando te patrocinas. É quando, afinal, te decides a fazer mesmo o negócio. E se, entretanto, é esta noite que te decides mesmo a fazer um negócio, já sabes o que tens de fazer quando chegares à tua casa. Começar a sério. Isto é, tens que acabar com tudo aquilo que estava velho em casa. É isto realmente o que tu tens que fazer quando tomares a decisão de fazer este negócio. Esse é um ponto muito importante. Nós agora tentamos persuadir as pessoas de que, quando patrocinam uma pessoa nova, ou um casal, por exemplo, um casal novo, nos devem explicar como utilizar, por exemplo, o six-pack, como utilizar o modelo e quais as reuniões a que têm que assistir. E depois é também muito importante que lhes expliques como utilizar os produtos. Isso é fundamental. E como os pedir, como os encomendar, qual é a sua meta todos os meses. Isto que fique bem claro. Sim, porque, afinal de contas, todos os patrocinadores têm uma meta a atingir de patrocinados, de novos distribuidores na rede. Isso é fundamental. Mas também têm uma meta de consumo de movimentos de produtos todos os meses. Para mim, eu acho que se uma pessoa está realmente comprometida com este negócio, uma meta a atingir todos os meses é um mínimo de 40 mil pontos de volume pessoal. Se tu vais aos seminários, se vais às convenções, se és uma pessoa, enfim, comprometida com este negócio, não há nenhuma razão pela qual tu não possas movimentar esta quantidade de produtos. Hoje em dia isto é tudo muito mais fácil. Lembro-me que quando nós começámos com 8 produtos, realmente tinha que ser muito engenhoso para movimentar os 40 mil pontos. Mas hoje tudo é muito mais fácil. Bom, então como é que vais fazer? A esta hora estás a perguntar certamente. A resposta é simples. Consumindo todos os produtos que utilizes do negócio. É isso mesmo. Com isso, se tens, por exemplo, uma família média, uma família tipo, com 2 ou 3 filhos, certamente fazes 1/3 ou mesmo metade da meta a atingir todos os meses. Então vais começar a patrocinar, a ensinar o plano a outras pessoas, claro, mas dessas pessoas nem todas vão entrar no negócio. É importante que proponhas seriamente às pessoas que te disserem que não, que fiquem no teu raio de ação, pois mais tarde podes vir a vender-lhes aquilo que eles vão precisar, e que é, claro, esses produtos. Muitas vezes, quando se contactam novos possíveis patrocinados para este negócio, talvez por questões, enfim, psicológicas, para não assustar as pessoas, dizemos-lhe que não é necessário vender produtos, não é necessário vender estes produtos. Isso é um erro muito grande. Por outro lado, quando dizemos que é preciso vender tudo, claro, então as pessoas ficam, enfim, com a ideia de que têm que vender muitos produtos e têm que se converter a elas próprias num vendedor profissional que, vendendo muitos milhões de escudos todos os meses, vai ter que ter um estoque, enfim, muito grande e uma série de coisas em armazém. Para este negócio não é preciso fazer isso. Tens que vender, claro, mas tens apenas que vender muito pouco, ou seja, 40 mil pontos, menos aqueles que tu consumires. Isto, afinal de contas, não é rigorosamente nada. Então vais propor os teus produtos às pessoas que te disseram não e que estão mais ou menos no teu raio de ação. Mas não àquelas que se encontram muito distantes, porque logo ao princípio significaria, claro, uma perda de dinheiro.
Há duas razões fundamentais. Primeiro, tu estás neste negócio para ganhar dinheiro. Desde o primeiro dia é uma razão principal. Se tu vendes todos os meses, ou movimentas todos os meses 40 mil pontos, vais ter lucros à volta de 12 mil contos aproximadamente, mais o rapel. É muito importante, desde o primeiro mês em que alguém entra neste negócio, ganhar dinheiro para as cassetes, para os seminários, para os open, enfim, para ir financiando aquilo que é preciso, afinal de contas, para ir financiando o negócio. Como é que tu vais financiar este negócio? Bom, é importante que, desde o primeiro dia, abras uma conta no banco, uma conta separada da tua conta pessoal, a qual vais dedicar exclusivamente, e isto é importante, exclusivamente ao negócio da Amway. Bom, tendo em conta que vamos profissionalizar o negócio, este negócio, e que tu tens que ter a ideia de que este é um grande negócio, de facto, mesmo que sejas só tu a pensar assim, ainda que não tenhas mais ninguém, se vais à tua loja, por exemplo, comprar um produto qualquer ao preço grossista, então vais ter um lucro aproximadamente de 30% sobre o teu próprio consumo. Mas se, por outro lado, te propões a fazer realmente o negócio e a continuares com o negócio, vais poupar um dinheirinho bom, quase sem reparar. Podes então inscrever-te no Standing Order, podes ir aos seminários, aos Open, tudo podes fazer. Mas vais ter que propor-te firmemente neste negócio e fazê-lo realmente, porque nós muitas vezes dizemos que não ganhamos dinheiro, que o negócio não dá nada, mas vendendo um produto, enfim, com o dinheiro que se consegue, guardamos o dinheiro no bolso, na mala ou no outro lado qualquer, e a verdade é que não damos por isso. Assim, esta é uma maneira de financiarmos o nosso próprio negócio. O teu negócio não deveria custar-te, enfim, dinheiro desde o primeiro dia. Deves ganhar pelo menos para as tuas atividades. Então, se tu fazes isso com o teu próprio consumo, certamente o conseguirás com a venda que faças a 3 ou 4 famílias, não é preciso mais. Se tiveres 3, 4 ou 5 clientes, pessoas que te disseram que não ao negócio, então vais tendo uma clientela de produtos consumíveis que todos os meses te vão gerar os tais 40 mil pontos. Mas lá porque essa clientela te disse que não, enfim, não penses que automaticamente te vão dizer que querem comprar-te produtos, ou seja, que tens que lhes propor. Muitas vezes no mesmo plano não se proporciona. Eu digo às mulheres sempre que lhes telefonem outro dia e que lhes ofereçam, isto é, que insistam. Porque afinal de contas, tu és uma pessoa de negócios, és uma profissional a sério, tens que procurar a tua clientela e tens que lhes oferecer o produto. Então, ao princípio, vais ter que, enfim, ir procurar o cliente, mas depois de 2 ou 3 meses, já depois de estarem habituados a utilizar os nossos produtos, eles vêm ter contigo e vais desenvolver uma clientela pequena, mas fiel. Eu ainda me lembro que tenho clientes de quando entramos para o negócio. Agora, nem sequer me preocupo em telefonar-lhes nem nada. Eles é que me telefonam, eles é que me pedem, eles é que vêm buscar os próprios produtos. Então, é importante que saibas que, ao princípio, tens que prestar um serviço esmerado, um certo serviço requintado a essas pessoas, claro, para as ganhar como clientes. Outra razão muito importante pela qual queres manter o contacto com uma pessoa que te diga não, é que muitas vezes essa pessoa está à espera de ver o teu êxito, e então tu podes manter um contacto com ela graças ao produto. Eles vão vendo o teu progresso dentro do negócio e talvez no futuro, quando seja o momento certo, eles entrem em contacto contigo e, por que não, entrem no negócio. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos que temos fases. E talvez esta não seja, enfim, a fase mais indicada para essa pessoa, para lhe ensinar o plano. Talvez ela esteja numa fase complicada. Pode, por exemplo, ter, enfim, começado um trabalho novo, um negócio novo, ou, sei lá, ter problemas familiares. Talvez não fosse o momento dela entrar no negócio. Mas daí a 5 ou 6 meses ou um ano pode estar interessado e, enfim, se isso acontecer, está em contato contigo e vai-se patrocinar contigo, certamente. Se entretanto o deixares perder, talvez se patrocine com outra pessoa, é o mais certo. Então, é por isso que é muito importante, que são muito importantes estas duas razões. Se mantiveres a filosofia em que te vais propor fazer os 40 mil pontos todos os meses, que afinal de contas não é nada do outro mundo, com o teu próprio consumo e com os 3 ou 4 clientes que entretanto procuraste, imagina o que pode acontecer se ensinares isso ao teu grupo. As coisas duplicam-se. Afinal, quando tu falas de uma coisa, ela vai-se duplicando e isso é que é importante.
Então, no primeiro mês que tu entras no negócio ou que tu patrocinas alguém, primeiro, se nesse primeiro mês fizeres o que estamos a dizer, vais receber um cheque. E eu acho que essa é, de facto, a motivação maior. É aquilo que mais prende qualquer pessoa. Afinal, o princípio das pessoas é receber esse primeiro cheque. É aquela primeira grande impressão de que isto realmente funciona e de que realmente existe. Às vezes, o cheque é o mais importante. Quando uma pessoa está há muito tempo sem receber nada, vai-se desmotivando, e é difícil mantê-las motivadas. Então, nesse primeiro mês, ela está motivada, está patrocinada e vai patrocinar outras pessoas. Vai ensinando-os a fazer o mesmo e vai também tentar motivar outras pessoas. De repente, toda a gente está motivada. Então, a força que isto tem numa organização, ou seja, quando há um número de pessoas que fazem tudo isto, é sensacional, é mesmo incrível. Só que muitas vezes há pessoas que não se movimentam, não movimentam o produto, ou seja, consomem o necessário, mas consomem mal, porque consomem só a metade. Eu não sei, mas quando vejo os mapas parece-me que as pessoas são pouco sérias. Então compram 5 contos, 4 contos, mas isso não lhes chega nem para comprar o detergente da máquina de lavar. Eu não sei, mas na minha casa nós somos uma família normal, temos 2 miúdos e pomos a máquina a lavar 2 ou 3 vezes por dia. Eu acho que isso será assim em todas as casas, penso eu, em todas as casas que tenham miúdos. E só aí já são 4 ou 5 contos mensais. E depois pões em cima a cosmética, os shampoos, o creme da barba, ou seja, praticamente tudo aquilo que se consome numa casa. É que há tantas coisas que até parece mentira. Então, à força dessa duplicação, que as pessoas estejam comprometidas todos os meses a fazer isto, já podes imaginar e significar realmente que o teu negócio pode crescer rapidamente em pouco tempo. Porque mantens as pessoas motivadas, mantens as pessoas a ganhar dinheiro, mantens as pessoas a financiar o seu próprio negócio e o negócio não lhes está a custar rigorosamente nada. Nem sequer lhes está a tirar dinheiro do bolso, por exemplo, para ir aos Open, para ir aos seminários. Podem ir poupando pouco a pouco para vir às convenções. Então, tens as pessoas com uma certa disposição totalmente diferente do que se levassem o negócio 4 ou 5 meses e não vissem rigorosamente nada, nem um escudo. Então dizes-lhes que têm que vir a uma convenção e, claro, assustam-se porque 28 contos no orçamento familiar significa que nesse mês têm que prescindir de alguma coisa se vierem à convenção. Então tenta financiar o teu negócio e ensinar às pessoas que este negócio não tem por que custar-lhes dinheiro. Ou seja, é muito importante. Não fazem ideia da diferença ou alteração que pode acontecer na vossa organização em pouco tempo se vocês aplicarem isto. Lembrem-se que eu não vos estou a dizer que só têm que vender. Não, nada disso. Isto, enfim, é um plano em que têm que balancear as duas coisas. Têm que, por um lado, patrocinar e, por outro, ensinar essas pessoas a fazer um movimento razoável. Outra coisa que é muito importante na altura de começar o negócio, no caso da mulher, por exemplo, é que, desde o princípio, tens de ter a ideia de que isto é um grande negócio e, como qualquer negócio, tu tens que ter na tua casa um sítio, um lugar, uma assoalhada, que tu dediques à administração deste próprio negócio e trata-o com seriedade. Podes pôr, por exemplo, uma mesinha na cozinha ou noutro local qualquer, mas dá importância ao teu negócio. É importante que tu saibas cuidar da administração e se a cuidares deste modo e desde o princípio, quando chegares mais acima no negócio, não se vai aglomerar tudo, certamente. Eu acho que também é muito importante quando chega a hora do apoio da mulher. Ela é, sem dúvida, uma base muito grande dentro do negócio. Ao princípio, quando entras no negócio, é importante que vás com o teu marido, sempre que possas, a todas as reuniões. E agora estão-me a perguntar certamente, mas porquê? Ao princípio, porquê? Bom, porque ao princípio é quando se está mais fraco. E então nessas primeiras reuniões, normalmente, é quando recebemos as piores respostas das outras pessoas. Quando ainda não temos força, não tens aquela certeza, aquele compromisso. Então se o teu marido vai a uma reunião sozinho e chega à casa de alguém e tem uma daquelas reuniões completamente desastrosas, em que toda a gente diz que não, em que até aquele que se tinha patrocinado também desistiu, bom, então se ele tem que regressar para casa sozinho, no caminho, pode acontecer que desista. Tu tens que estar lá para motivá-lo, tens que estar lá para ajudá-lo, para dar-lhe essa ajuda, esse empurrão, dizer-lhe que ele deu o plano muito bem.
Diz sempre ao teu marido que ele deu o plano muito bem. Nunca te esqueças. Uma das coisas por que o homem se mexe é pelo reconhecimento. O reconhecimento de ser homem. Ou seja, ele gosta muito do reconhecimento. E tu tens que dizer ao teu marido sempre, mas sempre, mesmo que aquele fosse o pior plano que tu visses, que esse plano foi de facto o melhor. Então vais continuando o negócio, vais duplicando, e chega a uma certa altura em que talvez já não seja necessário que tu estejas em todas as reuniões. Então podes programar com o teu marido em que reuniões realmente precisas de estar. Porque já há pessoas na profundidade que estão a fazer isso, que estão a ir com ele, casais novos, por exemplo. Então ele já está muito mais motivado, já está mais forte, e tu podes estar em casa a fazer outras tarefas que também são muito importantes para o negócio, como sejam, por exemplo, telefonar às pessoas ou telefonar a outras mulheres para motivá-las, para ver como estão os pedidos, ou seja, a parte mais administrativa do negócio. Uma vez ultrapassado esse início, esse empurrão que é preciso dar, quando, enfim, já tens as outras pessoas com o teu mesmo compromisso, podes reduzir um bocado o estar em todas as reuniões e podes passar um bom bocado à parte administrativa, mas sem esquecer que há sempre certas reuniões em que é importante que tu estejas. Mas atenção, porque isso tens que combinar com o teu próprio marido, para que saibas quais são as reuniões a que tens que ir, aquelas a que não tens que ir, e depois possas organizar a tua vida lá em casa com os teus filhos e ter tudo preparado para ir a essas reuniões. Quando estiveres em casa, nessas noites em que ele foi com o outro casal, aproveita para fazer uma chamadinha, para telefonar a alguém que tu saibas realmente que não vai muito bem e que está um pouco desmotivado. Ou seja, muitas vezes eu acho que os maridos pensam que nós estamos em casa e estamos a descansar ou a ver televisão, e não é nada disso, não é mesmo assim. Essas horas à noite podem muito bem aproveitar-se, elas são muito produtivas e ajudam o nosso negócio. Então tem que haver um balanço nesta parte. Uma coisa que não deves perder nunca é um open. As mulheres muitas vezes ao princípio pensam que não é preciso ir, porque dizem sempre a mesma coisa, e de 15 em 15 dias é um problema enorme deixar os miúdos. E não nos parece muito importante ter que ir a um open. Mas atenção, porque é muito importante que tu lá estejas, que tu vás ao open. Precisas de ver que as outras mulheres também lá estão. Precisas de ver que a tua linha de patrocínio está lá. Precisas de te motivar e de motivar o teu grupo. E precisas do contacto com o resto das mulheres, porque as mulheres vivem numa espécie de outro mundo, de um mundo à parte, quando entram no negócio. Nós sabemos que às vezes é difícil porque muitas de nós trabalhamos e depois propõemos este negócio. Nós temos os miúdos, temos, enfim, as tarefas de casa e de repente cai-nos o mundo em cima e não sabemos o que fazer. Por isso é muito importante que tu vejas que de facto há outras mulheres que estão nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições e que têm esses mesmos problemas do dia-a-dia e tudo aquilo que nos acontece, como todas nós sabemos. Então, não percas nenhum open. Para as pessoas que aqui estão, claro, para que dizer a importância deste seminário, ou de um seminário como este, ou de uma convenção como aquelas que se fazem, é importante que o casal venha a estas coisas todas. Depois acho também que uma convenção como esta deve ser aceita como uma espécie de maneira de refletir, de sair de casa e de esquecer um pouco os problemas do dia-a-dia, dos miúdos, da casa, dos sogros, todas aquelas coisas que nós conhecemos muito bem, não é verdade? Bom, e falando dos miúdos, é um problema que ao princípio no negócio todas temos que enfrentar, sobretudo aquelas que os têm, claro. E se tu não os tens, se tu não tens miúdos, neste momento terás certamente gente no negócio que os tenha. Ao princípio é um bocado duro ter que prescindir desse tempo, esses primeiros meses no negócio em que tu tens que estar com o teu marido a trabalhar duramente e às vezes não sabes como fazer, com quem os deixar, enfim, sentimos muito culpadas. Muitas mulheres não se integram no negócio por culpa dos filhos e é tão importante saber pô-los no seu lugar. Eu acho que quando eles já têm uma certa idade, é importante falar com eles e explicar-lhes, afinal de contas, o que é que estamos a fazer. No fundo, é explicar-lhes que isto é para a família toda, que estão a tentar construir um futuro, não só para nós, mas também para eles, e fazê-los participar. E tens que te sujeitar como podes, claro. O importante é encontrar alguém de confiança, alguém da família, e se não tiveres ninguém da família, tens que procurar alguém em quem possas confiar e ir sossegada, porque de nada serve vir a pensar que eles vão ficar em casa, vão ficar maltratados, então, nesse caso, é melhor que não vás.
Bom, é importante que penses que durante algum tempo vais ter que os deixar sozinhos, mas que no futuro vais poder desfrutar de todo o tempo que tu queiras para estar com eles e vais poder dar-lhes um futuro provavelmente muito melhor do que aquele que lhe dás agora. Faz então com que os miúdos participem e que não se sintam culpados porque realmente eles não precisam tanto de nós como pensamos. Muitas vezes somos nós, as mães, que queremos estar com eles as 24 horas do dia. Mas, enfim, também é necessário que eles aprendam a ser responsáveis, que aprendam a ser independentes. E neste negócio, com as nossas atitudes, com as nossas filosofias, podemos ensinar-lhes muita coisa. Podemos ensinar-lhes, por exemplo, a eles também estas mesmas filosofias e que sejam pessoas no futuro como nós, com atitudes positivas e certamente vão ter muito mais sucesso do que qualquer outro miúdo da sua escola. Por isso mesmo não te preocupes tanto com isso. Tens é que te organizar. Tens que fazer tudo como antes, mas não te esqueças que tens que ter algumas prioridades. Ao princípio, não há tempo para fazer rigorosamente nada. Só para fazer a comida, nem as camas ficam feitas como deve ser. E sentimos um bocado abatidas, porque a nossa casa, enfim, não está tão cuidada como nós gostaríamos. É óbvio, é natural. Sais de casa às 8 horas, 8h30, sensivelmente. Vais trabalhar, depois voltas com o tempo certo para fazer a comida a correr e passado 1 ou 2 horas tens que ir dar o plano. Lembra-te sempre que tens que ter prioridades. Tens que pensar que isto é uma coisa passageira, que se sais todas as noites para trabalhar, para construir este negócio, certamente em breve vais ter alguém que te faça essas coisas todas. E se ficas sem as fazer durante algum tempo, não vai acontecer absolutamente nada. Então põe como prioridade número 1 trabalhar este negócio e apoiar o teu marido. Eu acho que é fundamental o apoio ao teu marido. Porque, afinal de contas, é muito difícil sair todas as noites e receber um não, e outro não, e mais outro, e outro ainda. E tu és a única pessoa que está por trás dele, aumentando a sua autoimagem. Porque, depois de receber tantos nãos e tantas coisas que te dizem lá fora, tem que chegar mesmo a casa estourado. E então, tu tens que estar lá. Tu tens que estar lá para continuar a animá-lo, para continuar a dizer-lhe que o que ele está a fazer está a ser bem feito, ou seja, tudo está a ser bem feito para que ele possa, de facto, continuar no dia seguinte com a mesma autoimagem que tinha quando começou o negócio. E outra coisa que vos quero dizer é sobre a utilização do sistema. Muitas vezes, nós, as mulheres, não reparamos que também precisamos de ouvir cassetes, também precisamos de ler livros. Pensamos que isso é uma coisa só para os homens e que nós, como, enfim, não temos muito tempo, esquecemos um pouco, mas é muito importante para nós também ouvir as mesmas cassetes que eles ouvem, ler os mesmos livros, mesmo que seja pouco ao princípio, porque a mim também me custa muito e sou diamante. No entanto, tenho que me esforçar todos os dias para ler, ainda nesta altura, porque custa-me muito, custa-me mesmo muito. Mas lembra-te que tens que o fazer, tens que ler, tens mesmo que ouvir muito as cassetes. Procura um momento em que possas ouvir sossegadamente uma cassete, porque se a ouves quando estás, por exemplo, a dar o banho às crianças ou quando estás a fazer o jantar, não vais perceber rigorosamente nada e é melhor que nem sequer a ouças, mesmo que seja pouco tempo. Tu precisas de motivação, precisas do conhecimento que os livros transmitem, senão ficas para trás. O teu marido vai-te superar e vai estar numa onda completamente diferente da tua. E então aparecem muitos daqueles problemas que, obviamente, se podem evitar. Eu acho que estas são muitas das bases, mas há certamente muitas mais. Eu sei que neste grupo vocês têm uns líderes formidáveis que vos estão a ensinar isto e muito mais, certamente. Eu simplesmente quis lembrar-vos e ajudar-vos porque muitas vezes não fazemos caso dos nossos líderes porque os temos todos os dias e estamos cansados de os ver. Mas quando vem alguém de novo e vem dizer a mesma coisa, parece que aceitamos muito melhor essa mensagem. Eu espero que possam aplicar isto, se estão a começar um negócio, muito melhor, porque podem aplicá-lo desde o princípio. Se já levam mais tempo no negócio, não importa, porque ele começa quando vocês se decidirem a começá-lo. Não importa que tenham começado há um ano, lembrem-se que quando chegam a diamante não vos perguntam quando é que assinaram, o importante é que lá chegaram de facto. Aqui não se pede a ninguém que chegue, não se dá prémios aos que chegam mais depressa ou que chegam em primeiro lugar. Todos temos as nossas circunstâncias, todos temos o nosso caminho, temos é que nos ir adaptando às circunstâncias. Bom, mas eu vou deixar que o Luís continue porque, como sabem, realmente, o Luís é a grande alma deste negócio.
Foi ele que fez com que tudo isto fosse possível, porque ele é de facto um grande sonhador. Eu, cá por mim, nunca sonhei. Sempre quis viver uma vida normal e nunca pensei que seria possível viver a vida que nós temos agora e que nós vivemos. Se nunca sonhava com isso, então para que é que me ia preocupar, aborrecer, não é? Bom, ele é que dizia que nós íamos ter isto e aquilo e que ia ser milionário, mas eu acho que ele tinha razão. Não lhe dava muita atenção, mas eu acho que ele tinha de facto muita razão. E, graças a ele, nunca deixei de sonhar. A coisa continua e cada dia temos mais e cada vez mais. E todos vocês são parte de tudo o que temos. Como dissemos antes, estamos muito contentes de estar aqui e muito orgulhosos desta organização, porque tem uns líderes tremendos e vão chegar muito longe. Muito obrigada! Uma vez que temos este negócio retalhista bem arranjado, então temos que reparar que no plano de ação tem de haver sítio para o negócio grossista. Tem que haver lugar para o desenvolvimento da rede simultaneamente. Vou-vos falar de um par de aspectos fundamentais nele. Este livrinho, como bem diz o Joaquim, por cada parágrafo que tem, podia-se fazer um seminário. Eu acho que é um livro sensacional e eu não me vou desviar nem um milímetro do sucesso. Vou interpretar alguma parte do modelo que às vezes não temos lúcida. E no modelo, dizemos que no primeiro e no segundo pontos são as intangíveis. Exatidão que mencionamos. E depois vem uma parte que é fundamental, meus senhores. O que é que temos que fazer? Primeiro no nosso negócio grossista. É fazer uma lista de candidatos. Esse é o primeiro ponto do nosso negócio grossista. Perdão. Aliás, é o primeiro ponto do nosso negócio. Ver-se-á depois quem dessa lista vão ser os clientes grossistas e quem vão ser os retalhistas. A priori, é uma lista de candidatos. Mas depois vão separar quem vão ser grossistas, quem vão ser os retalhistas. E quem não vai ser nem grossista nem retalhista, aí vamos separar. Muitos porque não querem e outros porque eu não quero. Ou seja, essa é a atitude a ter, não é verdade? Ou seja, eu sou quem controla o meu negócio. Mas quando tu fazes uma lista, a quem é que tu pões nessa lista? Repara, essa lista eu divido-a em dois. E como diz bem o modelo, nessa lista tu vais pôr, primeiro, os candidatos imediatos. Segundo, os candidatos secundários. Quem vai numa lista e quem vai noutra. Os candidatos imediatos, meus senhores, são aqueles candidatos sobre os que tu conheces as suas inquietudes. São aqueles candidatos que tu conheces de que perna cocheiam. Tu conheces o grau de satisfação ou insatisfação que têm da vida. Tu conheces aquilo que lhes incomoda, aquilo que querem obter, que fazendo o que estão a fazer não podem consegui-lo. Tu tens todo esse conhecimento desses candidatos imediatos. Então, são os meus candidatos imediatos, porque eu vou utilizar todo esse conhecimento, toda essa informação que tenho, na altura de te convidar. E eu vou-me apoiar nisso, tudo, para convidá-lo. Assim, é como vou fazer uma lista de candidatos imediatos. Depois, tenho a lista de candidatos secundários. A quem é que ponho nessa lista de candidatos secundários? Nessa lista de candidatos secundários vai aquela pessoa que eu não conheço as suas inquietudes. Eu não conheço o seu grau de satisfação ou insatisfação. Eu simplesmente conheço o que é um bom profissional, que é uma boa pessoa, que é uma pessoa que se ocupa, que tem interesse naquilo que faz. Porquê? Meus senhores, porque há pessoas que vêm e dizem, tenho um candidato tremendo. Este chega sempre tarde ao trabalho. Este nunca cumpre com o seu trabalho. Mas sabes porquê é que não cumpre com o trabalho? Não cumpre com o trabalho porque não gosta daquilo que faz, meus senhores. Eu esse não o ponho na lista. Não o ponho na lista. Porquê? Porque ele não faz nada ali. Porque ele diz que está descontente. Não cumpre. Não faz o que tem de fazer. Não tem interesse. Eu também não o quero do meu negócio. Porque no meu negócio vai ser exatamente igual. Porque vai ser a mesma projeção que vai fazer no meu negócio. E eu não o quero. Ou seja, a quem é que eu ponho nessa lista de candidatos secundários? Tem que ser pessoas que eu veja que têm interesse, que eu conheço através do meu negócio, através do meu trabalho. Membros de trabalho de outro departamento. Se estás numa corporação grande, numa empresa grande, que tu vejas que anda firme, que fala com firmeza, que tu lhe vês esse brilho nos olhos, que tem interesse, essa é a pessoa que eu ponho na lista de candidatos secundários. Mas porquê que está na lista de candidatos secundários? Porque eu não conheço as suas inquietudes. É aquela pessoa, tu vais ao banco fazer o depósito e tu vês que tem interesse e vês que tem brilho nos olhos e vês que se esforça por atender bem os clientes. Não aquelas pessoas que estão sempre a falar, a perder tempo e tal. Não. Essas pessoas não me interessam no meu negócio.
Eu vou a essa pessoa, mas eu não conheço as suas inquietudes, a qual ponho na lista de candidatos secundários. E depois de ter essa lista feita, meus senhores, depois de ter pormenorizado essas duas listas, então vem o quê? Contactar e convidar. Então vou contactá-lo. Contactar e convidar é uma coisa que até agora se fala sempre das duas coisas ao mesmo tempo. Contactar e convidar. Contactar e convidar. Não. Primeiro vem o contacto. E depois o convite, que muitas vezes acontece no mesmo ato. Sim, mas não tem por que acontecer necessariamente no mesmo ato. O contacto e o convite. O que é que acontece? Repara. A quem é que eu contacto para o meu negócio? Única e exclusivamente aos candidatos imediatos. A minha fonte para contactar para o negócio é única e exclusivamente os candidatos imediatos. Eu não contacto para o meu negócio aos candidatos secundários. E tu podes me dizer, então, para que é que fazes a lista de candidatos secundários? Para convertê-los em imediatos. O objetivo que tem uma lista de candidatos secundários é convertê-los em candidatos imediatos. Como? Falando com eles, meus senhores, obtendo-lhes informações, quando falas com eles, fazendo-lhes perguntas. Tu, quando estás à espera para ser atendido no banco e estás com essa pessoa e vês que o colega de trabalho lhe diz, olha, Raul, isto, então eu já sei que se chama Raul. Com que aponto cá, atrás na minha agenda, enfim, eu fico com mais elementos. Que eu tinha posto do banco ao lado, ponho então entre parênteses, Raul. E já é Raul, o do banco. Então, chego ao banco e digo, Raul, como vais? E fica assim, não é verdade? Quantas vezes é que lhe chamaram pelo nome? Poucas vezes. Assim, já tenho mais uma pessoa e já te estou a falar. Percebem? Mas repara que eu, o que estou a fazer é obter informações para passá-lo à lista de candidatos imediatos. Ainda não o estou a contactar. Muitos de nós temos medo de dar esse passo, de dizer, olá Raul, como vai? Porque já temos na nossa mente o fantasma de que depois temos que contactá-lo. E se me disser que não? Percebes? Temos medo. Esquece o contacto nesse ponto. Tu não vais contactar ninguém. Tu vais ter uma conversa com essa pessoa. Para quê? Para obter informação. E quando tiveres informação, levas o candidato a candidato imediato. Entendes como é o processo? Levas o candidato a candidato imediato só quando tiveres a informação de toda do indivíduo. Meus senhores, têm que tratar este negócio como se fosse uma aspirina. Percebes? Uma aspirina. Tu só dás a quem dá a cabeça, não é verdade? Quantos de vocês se lembrariam de abrir a boca a alguém a deitar-lhe uma aspirina para dentro da boca? Cóspia, não é verdade? Mas o que é isto? Primeiro, seria recomendável saber averiguar, obter informação se ao indivíduo lhe dói a cabeça ou não. E depois vais então com o teu remédio, que é a aspirina. Tu estás-lhe a fazer um favor a ele e não ao contrário. Anda lá, engole essa aspirina. Não sabes que isto não sabe ser tão mal, percebes? Não. Ou seja, esse é o problema de atitude que tu tens que ter. Então, tu tens que tratar isto, meus senhores, tens que te relaxar, ou seja, relaxa-te. Vamos na rua tensos e vemos uma pessoa e temos medo de falar-lhe, porque já adiantámos na nossa mente que temos que a contactar. Não. Vai fazendo amigo. Faz de um hobby como fazer amigos. Ou seja, eu vou nos aviões, em qualquer meio de transporte, a primeira coisa que faço é conversar com o do lado. Fazer um amigo. Começo a falar e, obviamente, se vou de Madrid a Sevilha e se está sentado ao meu lado, também vai para Sevilha. E então, começamos a falar, seja do que for. Começamos a falar qual é a frequência com que vai a Sevilha, o que vai fazer a Sevilha, coisas assim. Qual é a família que tem. Falamos das coisas de Sevilha, que gosta ou que não gosta, se vai ou não vai, se sente melhor de outra parte e não sei o quê. Pronto. E depois, o que é que eu lhe digo normalmente? Dou-lhe um cartão, quando já estamos a aterrar, e não o contacto ali, dizendo-lhe, olha, eu tenho um negócio e tal. Não. Dou-lhe um cartão e digo-lhe, olha, este é o meu cartão, para que saibas onde estou, podes me dar o teu? E quando me olha desconfiado, eu digo-lhe, o meu hobby é fazer amigos. Esse é o meu hobby. Então, olha, parece-me uma boa pessoa. Eu quero manter esse contacto porque algum dia pode fazer-se uma grande amizade. Pode-se estabelecer laços com futuros negócios. Quem sabe onde nos pode levar esse contacto? Eu acho que Deus nos pôs aqui, neste avião, juntos, por alguma coisa. E se não for assim, há sempre tempo para o desfazer, percebes? Mas com a naturalidade, claro. Porque eu nesse momento não penso no contacto, nem penso no negócio, nem penso em nada. Eu penso nele como pessoa. E sabem o que é que eu faço muitas vezes? Muitas vezes chego a Madrid, chego aqui, tenho um cartão dele, então mando-me um postal, digo à secretária, Paloma, manda este postal.
Olá, como está? Foi um prazer conhecer-te no outro dia no avião para Sevilha. Então, o indivíduo, quando recebe esse postal, imagina quantas vezes essa pessoa recebeu um postal de alguém que conhecesse no avião. Nunca. Quando tu telefonares depois, passados 15 ou 20 dias, e dizes-lhe, olha, por acaso vou passar por aí, por Sevilha. Se viver em Sevilha, vou passar por Sevilha, e que tal se tomarmos um café? E quando te pergunta quem é? E eu digo, sou o Luís Costa. Sabem o que me dizem? Sempre. O que me dizem sempre, habitualmente. O do postal, claro. Já não me dizem o do avião, porque no avião conheceram muitos. Mas ninguém lhe mandou um postal. Esse sou eu, percebes? Então, toma um café em 10 minutos. Eu estou com pressa. Olha, prazer em ver-te, e tal e qual, e não sei o quê, por aí fora. E vamos desenvolvendo então uma amizade. Percebes? Que o negócio resulta depois. Fantástico. Muitas vezes vejo que a pessoa está satisfeita com aquilo que está a fazer e tal. E então elimino-o como candidato imediato. Não passa no teste para ser um candidato imediato. Não passa, entendes? Tem que profissionalizar-se, meus senhores. Tem que ser profissional neste assunto. Entendem? A sucata já acabou. Neste negócio, meus senhores, só vai funcionar a profissionalidade, o profissionalismo. A fase da sucata já acabou. A fase da sucata onde tu chamavas uma data de gente e queimavas uma data de gente, isso acabou-se. Agora, tem de ser profissionais deste assunto. E tem que fazer bem as coisas. Então, meus senhores, o modelo disto como eu sei. A maior fonte de candidatos são estranhos que querem ser amigos. O modelo diz isso. Então, tens que estabelecer que tens que fazer, então, uma lista em que começas a saber desses estranhos, que encontras e que querem ser teus amigos. Começar a fazer uma lista, começar a conhecer pessoas. Toma o hábito de conhecer pessoas. E uma vez que as conheces, aponta-os na tua lista de candidatos secundários. Então, estás sempre a alimentar a lista de candidatos secundários. Essa não acaba nunca. E depois essa lista de candidatos secundários, transforma-la em candidatos imediatos. E assim vais renovando a tua lista constantemente. É uma renovação constante. Nunca deixas de ter candidatos imediatos. Porquê? Porque nunca deixas de passar candidatos secundários à lista de candidatos imediatos. Nunca deixas de ter candidatos secundários. Porquê? Porque nunca perdes o hábito de fazer amigos novos. Sabes que uma vez que adquires esse hábito, andas sempre risonho e estás sempre disposto a conhecer pessoas. E fazes isso numa casa de ferragens, numa padaria, à espera do teu carro, na mudança de óleo, e outro que está à espera, enfim, que está com uma cara muito feia e podes torná-la mais bonita, porque isto e aquilo, pronto, sempre com novas táticas. Mas não fiques assim, homem, o teu carro está quase e tal. Olha, fazes o quê? Que carro é que tu tens? Este é o teu? Que tal é o carro? E tal e qual? Mas bem, olha, eu estava a pensar em trocar o meu e comprar um desses. Qual é o resultado que ele dará? Se lhe dá bom resultado, então ficas descansado e tal. E quando se for embora, digo-lhe, olha, este é o meu cartão. Então, ficam sempre assim. Posso ficar com o teu? E olham-te assim, não te vou pedir dinheiro, nem te vou pedir nenhuma doação. O meu hobby é fazer amigos. Que isto pode dar uma relação de amizade sensacional. Se isso não for, olha, sensacional também. O que é que tu achas? Uns dizem, mas eu não quero ter amigos. Sim? Está bem? Acho muito bem. Foi um prazer conhecer-te. Assim, sorrindo e tal. Tchau sempre. E pronto, isso já está esquecido. Esquece desse. Continuas então para a frente. Imaginas a vontade de rir com que eu posso, eventualmente, sair dali? Imaginas o desgosto que essa pessoa tem que ter? Ou seja, eu tenho pena dessa pessoa quando me acontece isto. Lamento muito porque tenho que ter um desgosto enorme. Ou seja, sem amigos e sem nada. Concentrando-se em cada um dos problemas que tem, em vez de concentrar-se na solução dos seus problemas. Mas a vida é assim. O que é que não posso fazer? É que o problema dessa pessoa, seja o seu problema, nunca pode ficar resolvido. Porque então eu também fico desgostoso e muitos de nós fazemos do problema dele o nosso problema. Então, quando nos dizem isto, eu não quero ter amigos, mas eu não tenho nenhum cartão. Alguns não dizem, não quero ter amigos nem nada. Dizem, não, eu não tenho cartão. Muito bem. Mas muitas vezes, quando nos respondem com essa cara antipática, como se dissessem, não, eu não, percebes? Metemos o rabo das pernas e vamos a esconder-nos. E fazemos disso o nosso problema. E quando vemos o próximo, lembramos desse pontapé que ele se nos deu. E antes que nos tenham dado outro pontapé, o rabo fica tão mais duro do que era. E fica em baixo, percebes? Não.
Tu, para isso, tens que ter essa atitude mental positiva que o Ivan falou anteriormente. Tens que ter o teu músculo exercitado. Muito exercício ao músculo para que o músculo tenha capacidade de reação rápida, como ele disse na Corunha. Disse que quando tu jogas ténis e deixas de jogar 2, 3 ou 4 anos, os movimentos ao princípio começam por ser entorpecidos. Porquê? Porque deixaste de exercitar o músculo. No entanto, quando exercitas o músculo, os movimentos são mais eficazes, mais flexíveis, não sentem dores, não é verdade? Ou seja, muitos de nós, quando entrei para o negócio, ria-me tão pouco que quando me ria muito, não sei, dava-me uma dor aqui. E isso era de exercitar pouco o músculo. Percebes? Esses músculos têm de estar sempre exercitados. Ou seja, isso é assim, meus senhores. E essa é então a maneira de fazer uma lista. Repara que tens que ser mestre nisso, porque o teu negócio parte daí. Se em algum momento ficas sem candidatos imediatos, acabou-se o negócio momentaneamente. É a mesma coisa que ter uma representação e dizer que cliente vou ver. Não tenho nenhum, acabou-se o negócio. E então o que é que fazemos? Como tem que dar o plano e tem que o dar incessantemente. Então, vamos diretamente aos candidatos secundários, direto ao assunto, e então esbarramos. Muitos já nem isso fazemos. Vamos aos estranhos, que querem ser amigos, e fazemos diretamente o convite. Que olhos tão bonitos tu tens, olha, tenho um negócio sensacional para ti. Então o outro olha e diz, mas o que é que este tem? Não é verdade? Percebes? Então, é bem importante que mantenhas esse... É como os vasos comunicantes, essas comportas. Só uma comporta, passa um, desce e mantens essas 3 listas em constante rotação mesmo. Depois vem o convite, como já falámos. No convite é tremendamente importante convidar aos candidatos imediatos. Tremendamente importante. No convite, meus senhores, em que é que tu te apoias? Nessa informação. Apoias nessa informação. Então, é bem fácil, uma vez que tens essa informação, porque tu é que controlas. Tu é que vais fazer um favor. Ouve, eu não sabia que tu estavas tão insatisfeito no assunto. Eu tenho um negócio que estamos a desenvolver agora. Tenho um projeto de negócios, mas nas minhas mãos, que é fora de série. Por acaso, estou à procura de 3 ou 4 pessoas ambiciosas, não cobiças. Não cobiças e sem serem, enfim, cobiçosas. Ambicionas que queiram mais e tal. E ouve, em vez que tu és um candidato ideal para isso. Eu vejo realmente que isso pode suceder. Vejo que queres mais, estás insatisfeito. O que é que te vai dizer? Se tu sabes que o indivíduo está insatisfeito, porque já falaste com ele, estás a aproveitar dessa informação. Estás-lhe a dizer, olha, tenho muita pena que te doa muita cabeça, mas eu não quero que te doa a cabeça. Repara, por acaso tenho aqui uma aspirina, percebes? Engole, filho, engole. Percebes? Mas não engulas para me fazer um favor, mas sim para aliviar a dor de cabeça. Entendes qual é a diferença entre um e outro? Tu é que controlas. É uma coisa natural. O outro é antinatural. Agora tu é que controlas. Já é uma coisa natural. O que é que tu lhe vais falar? Então, uma vez que lhe explicas e que lhe dizes que tens um projeto de negócios, este é o contacto. Este é o contacto que tens que fazer. E só depois vem o convite. Tu dizes, olha, tenho um projeto de negócios que é fora de série, que estou a fazê-lo com um par de amigos. E parece que vamos precisar de 2 ou 3 pessoas na expansão. E vejo que estás insatisfeito no teu assunto e tal. Não sei se te pode interessar, mas vou-te falar daqui a 2 semanas. Depois, porque agora, aliás, tenho que ir. Eu utilizo isto muito porque, como ando de viagem por aqui e por ali, talvez no momento não possa, mas surge a conversa. O homem está maduro, pede-o, e como se estivesse a vomitar, eu disse-lhe, olha, dá-me alguma coisa. E então eu digo, calma, para acalmar os seus ânimos. Como se dissesse, calma que tenho uma aspirina. Mas não te a posso dar agora. Daqui a 2 semanas eu falo no assunto e digo-te quando é que falamos. E depois de 2 semanas, então vem o convite. No meu caso, porque não pude. Ou seja, se eu posso, faço o contacto e convite no mesmo momento. Mas se não posso, pelo que for, faço o meu contacto. E depois pode vir o convite, passados 10 dias ou 2 dias, seja o que for. Olha, lembras-te do assunto que te falei? Repara, precisamente amanhã vamos falar do assunto. Tenho aqui um par de amigos associados também, de negócios e que estamos a desenvolvê-los juntos e vamos discutir o assunto em profundidade. Que tal amanhã à noite? Não, olha, é que não posso e tal. Não faz mal. Eu tenho mais 2 ou 3 pessoas em mente. E então, na próxima semana, eu dou-te um toque a ver o que é que podemos fazer. Mas repara, tu fazes de tal forma que o estômago se embrulha, porque a ele
dói-lhe a cabeça. Tu prometes-lhe dar-lhe a aspirina. E no dia que chega a aspirina, não vai poder entrar. E dizes-lhe que tu tens outras pessoas para a aspirina. Então, ele diz, bolas, vou ficar sem a aspirina. Então, ele vai desmarcar o que tem para vir onde tu estás. Não é lógico? Porque tu já estás a controlá-lo. Então o que é que acontece? Muitos de nós não tomamos a atitude correta que o Ivan, o Miguel e o Nestor falavam. Por isso, temos medo de ir até à pessoa e falar-lhe com excitadão. Porque temos de medo do que eu possa dizer quando eu ouço o plano. Diga, foi para isso que fizeste esta confusão? Entendes? Temos medo. Porquê? Porque não sabemos o que temos nas mãos. Não sabemos o que temos nas mãos, entendes? Eu recordo uma pessoa que uma vez me disse é que tem um concerto para ver a cabaré. E eu disse, desiste do concerto da cabaré, que isto é fora de série. Está bem, está bem. Chega lá e diz, foi para isto que me fizeste desistir e tal. E eu, claro, ou seja, estás-me a dizer que tens um problema enorme onde estás. Estou-te a dar a oportunidade de ser economicamente independente. Tu tens algum meio para ser economicamente independente? Não. Então, porquê é que desististe da cabaré? Porque se tu fazes este negócio, em 3, 4 ou 5 anos, trazes a cabaré à sala de estar da tua casa, para te dar um concerto, entendes? E para isso, tens que ter uma grande visão e ação, compreendes? Para que possa abranger e ter essa visão. Então, meus senhores, dilatem a vossa visão para que possam ter atitude e profissionalismo na altura de desenvolver o plano de ação. É mesmo assim. Então, esse é o contacto e esse é o convite. Contactar e convidar. Eu acho que é fundamental aprender este primeiro ponto. Porque encontrei muita gente ultimamente que me disse é que a minha lista acabou-se. É que toda a gente já sabe. Eles podem saber. Eles podem pensar que sabem. Mas para mim, se eles não estão dentro, é porque o que sabem está errado. Porque se eles soubessem o que eu sei, estariam dentro. Então, temos que contactá-los de forma profissional. De tal forma que, objetivamente, se sentem para ouvir o plano. Meus senhores, há imensa gente que ouviu os sinos, mas não sabem onde é que eles tocam. Então, meus senhores, quem é que vai levar esse gato à água? Aquele que for profissional, entendes? Aquele que for um profissional. Ao princípio, quando eu comecei isto, ninguém tinha ouvidos. Por isso, os trapalhices que nós fizemos foram imensas. E aquilo funcionou. Porquê? Porque o mercado era virgem. Agora, qual é o mercado virgem? As pessoas dizem, é que o mercado está saturado, o mercado não está saturado. Ele está inocente. Mas agora, o mercado virgem, porque há sempre um mercado virgem. Porque só somos 60 mil. E há 40 milhões. Então, o mercado está virgem. Mas qual é o mercado que está virgem? O mercado que ouviu os sinos. Esse está virgem. Quem é que vai meter esse mercado no bolso? Aquele que for um profissional, meus senhores. Muitos continuam a contratar, a tratar de saturar, aliás, o mercado com trapalhices. Esse já está saturado. Agora, tens que mudar a forma de contactar. Tens que ser um profissional. Com trapalhices não chegas a parte nenhuma. Tens que ser um profissional para atacar esse mercado que está completamente virgem. Totalmente. Entendes? Tens que ser um profissional. Depois de o contactar, vem o plano. E tu vais levar a pessoa onde? Vais marcar nesse dia, na tua casa ou na casa de quem for, e tu podes encontrar-te com duas situações. Que dês o plano a esse casal ou a essa pessoa que tu combinaste, ou que tu chegues a uma casa e haja uma série de pessoas, porque tu estás exatamente a trabalhar a profundidade. Então, o que é que vai acontecer? O que é mais importante quando tu chegas a essa casa? Se são os teus, voltas a apoiar-te em quê? Enfim, se são teus, meus senhores, voltas a apoiar-te na necessidade. Voltas a apoiar-te nas inquietudes que já as conheces. Porque foste tu quem os convidou. Então, se foste tu quem os convidou, já sabes as suas inquietudes. Já sabes as suas necessidades. Já sabes o grau de conformidade com o que está a fazer. Então, essa primeira parte já a tens adiantada. Se estás na profundidade, na altura de dar o plano, meus senhores, tu precisas pré-qualificar essas pessoas. Quem as convidou? Então, eu trato de falar com a pessoa a quem eu vou dar o plano. Para quem eu vou dar o plano. Perdão, antes de chegar a essa casa, ou melhor, quando chego a essa casa, chamo essa pessoa um momento à cozinha, ou onde for, e digo, quem são? Olha, a fulana é tal e tal e tal. E o outro é advogado e tal. O outro trabalha num restaurante aqui ao lado. O outro é tal, bom. E fala-me deles. Quais são as suas inquietudes? Então, já quer saber. Entendes? Então, a pessoa possivelmente seja nova e não o convidou bem. O que é que eu faço quando me sinto a falar com eles? Rapidamente, o que eu faço é pré-qualificá-los.
antes de falar de um negócio, pegar em algum papel, pegar numa pasta ou pegar em nada. Antes de pegar em nada, o que é que eu faço? Conversar com eles. Conversar com eles e falar com eles. Mas de quê? Falar com eles precisamente das suas necessidades. Olha, Alberto, o que é que fazes? Eu sou advogado. Ah, és advogado. E onde trabalhas? Trabalho em tal sítio. Ah, muito bem. E há quanto tempo? 3, 4, 5 anos, os que forem. E é teu o escritório ou trabalhas para alguém? Trabalho para outro e tal. Já pensaste alguma vez pôr o teu próprio escritório? Não. Não? E porquê? Percebes? Não tenhas medo de fazer perguntas. Não tenhas medo de fazer perguntas. E porquê? Porque, pelo que for, percebes? Vai-te dizer, nunca pensei nisso, porque não tenho dinheiro. Outros dizem, nunca pensei nisso, porque eu não quero ter confusões. Percebes? Então, o que é que acontece? Se não quer confusões, então, precisamente, é um candidato um bocado estranho, porque não quer confusões. E tu, o que é que lhe vais propor? Reconhece uma grande confusão. Percebes? Vai-lhe propor uma confusão porque isto não é fácil. Tu vais-lhe propor uma grande confusão. Então, tu tens, meus senhores, tens basicamente que andar à volta disto. Essa é a chave, efetivamente, para que se possa começar o plano. Eu não começo o plano até que não tenha isto lúcido. Sabes porquê? Porque depois, se me disser que não, diz-me que não tem tempo. Diz-me seja o que for e eu não tenho onde me possa agarrar. Mas uma vez que eu conheço as suas inquietudes, as suas necessidades, então aí já me agarro. E no fim, quando me disser é que eu não tenho tempo, eu digo então, Alberto, mas tu disseste-me ao princípio que tu não estavas satisfeito com o que tens. O que é que tu pensavas que íamos falar aqui? De um negócio onde te oferecesse o quê? Estamos a falar de negócios. Tu tens que pôr um tempo, não é verdade? Tu sabias que tens que pôr um tempo em qualquer atividade empresarial que falássemos, não é verdade? Então, o que é que eu lhe faço ver? Essas necessidades que ele tem na altura de dar-lhe o plano. E então, o plano, meus senhores, rapidamente, divido em 3 partes. A parte da pré-qualificação da pessoa, a segunda parte, uma vez que está pré-qualificado, então entro a explicar-lhe o conceito. Muitas pessoas pensam que isto é explicar-lhes os círculos e o dinheiro, como é que se movimenta o dinheiro sem patrocínios. Uma vez que a pré-qualifiquei, então eu entro dentro da segunda parte, que é a parte de explicar-lhe o conceito, que é a parte de explicar-lhe a diferença entre o marketing tradicional e o multinível. O que é o multinível? O que é o marketing tradicional? E eu apoio-me em 3 pontos básicos, que são, eu jogo à volta do capital, o conhecimento e os problemas laborais. Esses 3 fatores fazem que os negócios tradicionais determinem o sucesso ou o fracasso dos negócios tradicionais. Capital, conhecimento e problemas laborais. E esses 3 fatores, faço-vos ver como esses 3 fatores, principalmente o capital e o conhecimento, influem profundamente no sucesso ou no fracasso dos negócios atuais. E baseio-me nisso. Em quê, meus senhores? No livro de apresentação. O livro de apresentação é a tua arma para isso. Ou seja, faço-lhe ver que quando se começam os negócios tradicionais, tu tens que ter um capital imenso empatado. E cada vez que vais aumentar o teu raio de ação, para aumentar a quantia de dinheiro que tu ganhas, tens que aumentar a capitalização. E como tens que aumentar a infraestrutura e aumentar ela mesmo, que é o problema no mundo dos negócios tradicionais, então isso fica por aí. Faço-lhes ver isso antes de entrar nos círculos. E antes de entrarem no aqui estás tu e aqui está o negócio, divide-se desta maneira. Não. Depois entram nos problemas de conhecimento. Como os problemas de conhecimento influem nos negócios tradicionais. E como no multinível isso está resolvido. Com quem? Com o sistema. E explico-lhe como é que tu podes ter aí um sistema. O que é um sistema de apoio. Para isso, meus senhores, eu digo-te como estrutura mais ou menos o plano. Tens uma cassete, as noções básicas do multinível, que saiu há uns meses, onde estão esses 3 pontos básicos, que é evidente, simplifica-se muito quando estás a conversar com uma pessoa e vais mais diretamente ao assunto. E, mais ou menos assim, vamos ao ponto da questão. Eu estruturo um por um, ou uma reunião com 4 ou 5 pessoas. A primeira coisa que eu faço, meus senhores, é o quê? Fazer-lhe ver como os negócios tradicionais dependem muito do capital e do conhecimento que tu tenhas. E como isso no multinível se evita completamente. Como no multinível o conhecimento o substituímos com o sistema, que tu não tens no marketing tradicional. E como o capital no marketing tradicional é determinante no sucesso dos negócios, aqui influi, mas não determina.
como aqui tu não tens que ter a infraestrutura para fornecer a tua rede de distribuição, como a terias que ter no marketing tradicional. Eu faço-lhe ver isso. Uma vez que ele entenda tudo isso, então entramos nos círculos. Repara, na terceira parte. Primeiro, pré-qualificá-lo. Depois, falar-lhe da estrutura do mercado. E em terceiro, é quando entramos diretamente nos círculos. E como é que eu vou alinhavar isso? É bem fácil. Ou seja, o que é que são os círculos? Já tu puseste a pensar nisso? O que é que são os círculos? Meus senhores, os círculos é o plano de marketing. Muitas vezes pensamos que o plano de marketing é tudo. Não. O plano de marketing é o plano que a Amway utiliza para dividir o dinheiro, para repartir o dinheiro. Esse é o plano de marketing, único e exclusivamente. Mas, por que razão tem que existir no multinível um plano de marketing? Já pensaste nisso? Tem que existir um plano de marketing e qual é a razão de existir, que não existe no marketing tradicional? Porquê? Porque no marketing tradicional o empresário compra a um preço, vende a outro preço e fica o benefício bruto na mão dele. O que é que faz com esse benefício bruto? Paga as suas despesas, amortiza o capital e fica com o líquido. Se é positivo, é bom. Se for negativo, é péssimo. Percebes? Fica com o líquido. E para isso não precisa de nenhum plano de marketing, porque todos os produtos passam pela sua mão. O que é que acontece no multinível? Ao contrário, exatamente, a Amway distribui diretamente a todos os pontos de distribuição que há na tua rede. O produto não passa fisicamente pela tua mão. Portanto, o benefício que no marketing tradicional o terias tu, aqui não o tens tu, tem-no a Amway. Com esse benefício, que é bruto, a Amway tem que te fazer chegar o quê? O líquido. E então, precisa do quê? De um plano de marketing para fazer-te chegar o líquido. E aí, entramos em quê? No plano de marketing. E aí já são necessários os círculos, uma vez que ele entende o porquê, uma vez que ele entende isso, e uma vez que tu o levas a esse ponto, meus senhores. Nunca te dizem, isto é piramidal. Não. Porquê? Porque já entendeu de onde sai o dinheiro. E por que razão tem que existir um plano de marketing. Entendes? Meus senhores, o que é que tu tens que fazer? Profissionalizar o negócio. Temos que ser profissionais do multinível. Isso é a chave. A era da trapalhice já acabou. A era da trapalhice acabou-se. Quem é que vai crescer no multinível no ano 92-93? Quem é que vai crescer grandemente? Os que entendam que existe um mercado virgem de pessoas que ouviram os sinos e não sabem onde tocam esses sinos. E quem é que vai levar esse gato à água? Aquele que chega de forma profissional. Porque quando chegas com a trapalhice, já sabem aquilo que trazes e vão-te dizer, não cheira bem. E não quero nada disso. A mim já me falaram de não sei quê e a minha tia disse-me que sou o seu primo, que lhe disse. Não. Percebes? Mas quando tu chegas de forma profissional, utilizas todas as ferramentas que estão à tua disposição. Todas essas garantias. Utilizas simplesmente a veracidade de que tens que desenvolver primeiro na relação. Tens que desenvolver primeiro a confiança dessa pessoa em ti. Isso é ser profissional, não é verdade? Uma vez que tu faças isso, então tens esse mercado aos teus pés. E é um mercado enorme, meus senhores. O que tens hoje em dia aos teus pés, se tu aplicas tudo isso que falámos hoje. Meus senhores, põe o esforço porque tu vais pôr o esforço de qualquer maneira. O esforço que tu ponhas eventualmente, esse esforço, essa unidade de esforço, vai comprar um Mercedes-Benz. Vai comprar um. Mas depende onde tu ponhas esse esforço. É o que vai decidir quem vai conduzir esse Mercedes. Se o vai conduzir o dono da tua empresa, ou se és empresário e estás num negócio que chegou ao estancamento e vês que não tens saída nesse negócio, talvez esse esforço que estás a pôr vai fazer com que o grossista ou que não sei quem na tua empresa conduza esse Mercedes-Benz. Mas tu tens que decidir se o vão conduzir eles ou se o vais conduzir tu. O esforço, meus senhores, que tu ponhas vai comprar um casaco de peles. Tu tens que determinar quem é que vai pôr esse casaco de peles. Se o vai pôr a tua esposa, ou se o vai pôr a esposa do chefe, ou a esposa do fornecedor, ou a esposa de quem for, que não é a tua. Porque a economia está feita assim, meus senhores. Então, tu tens que pôr o esforço ali onde há um potencial de produção maior para ti. O qual eu desafio-te que procures um negócio com um potencial maior que este. Meus senhores, estão sentados no melhor meio económico deste século. Aproveita-o, porque se não aproveitas tu, aproveitá-lo a outra pessoa. Nós estamos muito agradecidos. Até breve.